Bem, irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos para mais uma lição aí da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 10. O título da lição é O Espírito do Homem. Nós já falamos bastante sobre algumas questões do espírito, da corpo e da alma, mas aqui nós vamos focar no espírito do homem, né? Aqui o texto bíblico básico está em Zacarias do 12, versículo 1, e 1 Coríntios do 2, do versículo 10 ao 16. Os irmãos acompanhem aí, eu não vou estar lendo ele todo para não ficar prolongado o vídeo, mas eu vou ler Zacarias 12, 1, que diz assim: Peso da palavra do Senhor sobre Israel, fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Está deixando bem claro que Deus, ele que forma o espírito dentro de você, né? Ele é o Criador dos céus e da terra. O texto áureo diz assim: na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábios. Estamos no livro de Jó, capítulo 32 e versículo 8. Nós temos aqui, a lição ela foi dividida em alguns tópicos, né? O primeiro tópico aí vai estar falando sobre Deus formou o espírito do homem. Nós precisamos ter essa certeza, né? Porque há algumas pessoas que vão te dizer, olha, só existe a dicotomia, né? O homem é feito só de alma e corpo, o espírito não existe. Ou alguns falam que o espírito e a alma é a mesma coisa. Nós precisamos entender esses princípios para que possamos ser bem-sucedidos na leitura da palavra e no entendimento da palavra, né? Nós vemos aqui que Deus ele formou o homem. O texto inicial está em Gênesis 2 e 7, né, que fala: Deus formou o homem, o corpo do homem a partir do pó da terra, e seu espírito, no entanto, foi formado a partir do sopro divino. Então nós já falamos sobre isso em aulas anteriores, né? Nós temos algo que Deus colocou dentro de nós. Isso vem formado em um tempo antes da fundação da terra, e nós fomos formados nele, como diz Efésios. Antes de todas as coisas existirem, nós já existíamos nele, porque quando ele soprou na narina o espírito do homem, nós éramos existentes já no Senhor. Porém, o corpo, a matéria física, né, foi criada do pó da terra, e a alma, como nós já estudamos, ela é o resultado da interação desse corpo físico durante a existência nessa terra. Formado com um propósito maravilhoso, é o tópico 1 e 1. Uma pergunta interessante: por que você foi formado? Por que Deus te criou? Algumas pessoas vão falar, para adorar. Eu fui criado para N coisas. Mas um princípio que Deus coloca ali no Gênesis, que é curioso, que eu queria te chamar a atenção, é que ele fala para o homem para multiplicar, povoar a terra, né? Mas algo interessante que Deus deu ao homem foi o domínio. Deus entregou toda a criação ao domínio do homem. Se você for analisar, irmãos, Deus criou todos os seres espirituais, porque a palavra fala que Deus é Pai dos espíritos, todos os espíritos vieram dele. Sejam esses espíritos malignos depois que caíram, né? Porque hoje nós sabemos da queda dos anjos, que são espírito, e todo espírito que há veio de Deus. Deus, ele é a matriz de todos os espíritos. Então, o espírito ele é eterno. Ele não acaba, ele não morre, porque veio de Deus e volta para Deus. Nós precisamos entender isso, né? Nós temos uma incumbência, Deus nos deu algo tremendo que é o domínio. Ele deu ao homem, ele entregou ao homem o domínio. E quando ele entrega ao homem o domínio, ele fala: toma, eu fiz, você cuida. Assim como ele fez no passado. A palavra querubim, né, que o simbolismo do anjo querubim, o que ele faz, ele é um anjo que cuida, ele é um anjo que tem a incumbência de cuidar das coisas criadas, né? Assim como os serafins
são anjos de fogo e eles adoram. Cada anjo, cada ser, Deus ele faz com propósito. Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Ele cria e dá um propósito, porque sem propósito nós não somos nada, irmão. Se você tiver uma existência meramente, vou passar aí e deixa a vida me levar, você vai ter uma vida vazia. Você precisa entender o seu propósito nessa terra. Você precisa entender que você tem um papel na criação. E Deus já deu esse papel ao homem. E deu ao homem, falou para o homem, dê nome aos animais e você vai dominar sobre todos eles, sobre toda a terra, você vai ser dominador. Uma exigência, no tópico 2 diz assim, uma exigência, prontidão espiritual. Deus nos dá um domínio, nos dá uma tarefa a ser feita e nós precisamos estar de prontidão para exercer isso. Aqui eu vou fazer uma leitura rápida, diz assim, Jesus afirmou que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Essa justa posição de ideias leva-nos a concluir que a porção mais frágil, a carne, deve subordinar-se superioridade da porção mais forte, o espírito, que foi posto no homem pelo próprio Deus. É até curioso, se você for analisar essa palavra, porque fala que a carne é fraca, né? Fala assim, a carne é fraca, o espírito está pronto. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui? Que o espírito ele é de Deus, ele veio perfeito, ele veio pronto, ele está preparado. O espírito está preparado para exercer essa conexão divina, essa conexão com o Espírito de Deus. Porém, a carne é fraca. O que é a carne é fraca? Jesus está falando sobre essa porção adâmica, essa porção que nós temos de pensar no agora, na existência nessa terra, no perecível, no que vai acabar. Então, isso muda toda a perspectiva do ser humano quando ele entende a vida por esse ângulo de visão. Se você é carnal, você vai entender as coisas carnais. Se você é espiritual, você vai viver as coisas espirituais. Tópico 2 e 1, alegria na esperança. Quando se começa a ter essa conexão no Espírito e viver pelo Espírito, você vive um tempo novo. É uma visão nova, você tem um olhar diferente para todas as coisas. Você volta a saber que Deus cuida de você, você volta ao cuidado do Pai, você consegue compreender com mais facilidade as coisas espirituais. Porque alegria na esperança, quer dizer, é um título muito bom para nós, porque muitas pessoas não conseguem ter alegria na esperança, porque pensar, tem esperança, mas vai demorar, não consegue esperar. A esperança para nós cristãos é a esperança de que Jesus virá voltar um dia e nos levar para morar com Ele. Essa é a maior esperança que tem que estar no coração do cristão. E essa esperança gera alegria. Se você realmente tiver uma vida no Espírito e você começar a entender o propósito maior de Deus para a sua vida, isso vai gerar em você algo que não pode ser abalado por coisas terrenas e coisas passageiras. Então você vai começar a viver uma alegria que não é uma alegria passageira, algo que se vai com facilidade, porque você está esperando em algo eterno, não em algo passageiro. O tópico 2 e 2 fala paciência na tribulação. Essa é a mais difícil, irmão, porque quando nós passamos por tribulações, ter paciência nesse momento é muito difícil. Porque quando você passa no meio da tribulação, você quer realmente sair daquele momento o mais rápido possível. Mas nós esquecemos que Deus ele produz algumas tribulações, alguns momentos de dificuldade para nós aprendermos. Aprendemos ao quê? A confiar nele, aprendemos a ter esperança, aprendemos a entender os propósitos dele para a sua vida, porque nós fomos formados, nós somos gerados no meio da tribulação. A sua índole, quem você é formado no meio da dificuldade, no meio das escolhas, porque não é fácil, irmão, passar por essa terra, não é fácil. Nós vivemos momentos difíceis de termos que tomar decisões, e tomar decisões, quando tomamos decisões
por nós mesmos, pelo nosso entendimento, pelo eu, pelo nosso braço, nós começamos a sofrer. Porque não conseguimos ter a paciência, esperar no Senhor. Porque é difícil esperarmos. Quando você olha e fala, olha, o tempo está passando e as coisas estão desse jeito, a quarentena não acaba, vai acabar dia 10, vai acabar dia 30. Tenha paciência, deixa Deus trabalhar, apenas espera, porque não é nossa missão definir coisas que Deus já predefiniu para as nossas vidas. Se Deus falou que você vai passar, não adianta espernear para um lado e para o outro. Nós temos que passar para que nós tenhamos experiência. Porque essa alegria na esperança só é gerada com a paciência na experiência de saber que Jesus ele sempre vai estar lá para cuidar de você. Você no meio da tribulação, quando você tem experiências com Deus, você não se abala tão facilmente. No tópico 2 e 3, perseverança na oração. Irmãos, nós temos visto uma igreja se levantando em oração pelo país. Nós temos visto pessoas que têm se colocado de joelhos nas madrugadas e orando, têm levantado e ido aos montes orando ao Senhor, pedindo a Deus respostas. A oração, ela gera respostas, porque você se torna um instrumento de milagres, instrumento de Deus usa as nossas vidas para intervir em algumas coisas, porque a oração ela gera isso. Quando você conversa com Deus, você gera algo no mundo espiritual, você vai gerar respostas para você, você vai gerar mudança de cativeiro, você vai gerar mudança de situação quando você ora. Então, a perseverança em orar, aqui achei interessante aqui, por meio da oração, todos podem buscar ao Senhor, ouvir sua voz e receber uma infinidade de bênçãos. E é algo tão bom quando você ora e o céu se abre. Mas eu quero te chamar a atenção nesse vídeo, quando você ora e o céu parece que está de bronze, e quando você ora parece que Deus não está te ouvindo. Como Davi muitas vezes clamou a Deus e falou, apressa-te, Senhor, em me socorrer, a minha alma está profundamente angustiada, o céu parece que está de bronze. Já aconteceu isso com você? E o que você fez? Se desesperou? E eu te pergunto para você que passou por essa situação, Deus, ele não estava te ouvindo? Ou o tempo todo ele estava te ouvindo e você estava muito inquieto para ouvir a palavra dele? Então nós precisamos ter paciência e perseverar na oração, né? O tópico 2 e 4 fala fidelidade no socorro. Prontidão de espírito para socorrer o necessitado. Eis outra advertência de Paulo aos Romanos. A prática de boas obras é uma das mais excelentes expressões do espírito humano regenerado. Este está sempre pronto a prestar ajuda aos desfavorecidos. Esses frutos que nós vamos gerando em nós quando nos conectamos ao Senhor, porque importa que você entenda que Jesus ele tem um propósito, ele sempre falou, eu quero que vocês sejam um com o Pai, assim como eu sou um com o Pai. Jesus ele quer que o seu espírito esteja unido com Deus, com o Espírito Santo, uma conexão perfeita. E quando nós estamos com essa conexão, nós temos esse desejo que Cristo tinha de ajudar a todos e fazer algo para mudar a realidade, mudar a vida das pessoas, transmitir paz, transmitir bênçãos, né? E aqui o tópico 2 e 5, bênçãos aos perseguidores. Olha, irmão, esse é para crente. Prontos para abençoar. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Irmão, na hora que pisam no teu calo, na hora que as pessoas falam mal de você, na hora que você quer uma resposta positiva e recebe uma resposta negativa, quando as suas aquilo que você queria tanto que acontecesse não acontece do jeito que você queria, você consegue abençoar
quem te persegue? Você consegue liberar a bênção sobre uma pessoa que está te perseguindo? É complicado. Mas nós precisamos aprender a fazer isso com verdade e não simplesmente por hipocrisia, falar, Deus te abençoe, mas que você morra na esquina. Tem gente que é assim, eu me dou bem com ele lá, mas ele lá na dele, eu na minha, uma hora Deus pega ele. Irmãos, precisamos tirar isso do coração. Precisamos aprender a ser cristãos de verdade, porque desejar aquilo que para o irmão, aquilo que você quer para você, é princípio que Cristo colocou para as nossas vidas. Se você não entender isso, você vai passar por uma vida dentro da igreja, como muitos passaram. Pode ser diácono, cooperador, levita, pastor. Você pode ter 40 anos de evangelho. Muitas pessoas não passam anos dentro da igreja e não consegue arrancar a semente de amargura dentro do coração. É necessário nos quebrantar, irmãos, aprender a derramar bênção, declarar bênção. Porque quando você aprende isso, você está aprendendo o princípio do seu pai, você se torna mais parecido com o seu pai. E é isso que a palavra nos ensina, a termos a face de Jesus, a termos a mente de Cristo e cada vez mais parecermos com o Pai. Amém? Nós vamos estar partindo aqui para o tópico 3. Vamos lá, irmãos. O tópico 3 aí, uma realidade, a união espiritual, um casamento, uma aliança, uma junção, um selo, né? Nós precisamos disso. O subtópico aqui no 3 e 1 fala: o espírito humano recebe vida. Quando o seu espírito se une nesse casamento espiritual com o Espírito Santo, o que acontece? Quando você começa a ser regido pelas vontades do Pai, o que começa a acontecer na sua vida? Você recebe primeiramente vida, uma transfusão de sangue da nova aliança. Não é à toa que Jesus fala que aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Jesus está falando de uma aliança de sangue. Ele está se colocando como uma oblação e como uma libação sobre o seu pecado. Não uma oblação e libação como era feita com os carneiros e com o trigo, com outras coisas que eram oferecidas a Deus, né? Como símbolo de perdão de pecado, como símbolo de devoção. É diferente. Jesus, ele foi ali o nosso cordeiro perfeito, o holocausto perfeito, né? Nós precisamos entender que quando o espírito humano recebe vida, essa conexão, que Joel fala que depois de todas essas coisas derramarei o Espírito sobre toda a carne. O que é depois de todas essas coisas? É quando tudo o que está falando no livro sobre Jesus Cristo, que ele havia de passar, vir nessa terra, sofrer, ser escarnecido e ser um homem que ninguém olhava para ele, não dava nada por ele, não desejava, ele não tinha beleza nenhuma. Isaías vai falar sobre isso. Nós precisamos entender que havia uma profecia a se cumprir em cima do sacrifício de Cristo. E quando isso acontece, ele nos habilita. O homem espiritual, o seu espírito, ele tem uma conexão. Não mais como era no Antigo Testamento, como era antigamente, que o Espírito só vinha sobre homens em momentos para um propósito. Reis, sacerdotes, profetas. Joel, ele fala uma coisa tremenda que abrange toda a carne. Toda a terra recebeu esse ganho. Eu imagino um banho, um derramar do Espírito Santo. Porém, essa conexão, ela só se faz por meio do sacrifício de Cristo. Você precisa entender isso, que é necessário abrirmos mão de nós mesmos e dos nossos sacrifícios. Porque não adianta você falar que é pelas tuas obras, porque
eu não posso nada. A própria palavra fala que a salvação ela vem mediante a fé e a graça, não é merecimento. Não adianta, irmão. Você tem que se pôr na posição de filho que quer parecer com o pai. Mas não quer dizer que você parece com o pai, que você literalmente é o filho. Existe um sacrifício que foi feito para que você tenha essa conexão e possa entrar na casa do pai como filho. Porque não adianta eu chegar na casa de alguém falando, eu sou seu filho, porque eu me pareço com você. Se não tiver o DNA no sangue, você não é nada mais do que um admirador. E essa passagem, essa palavra para você, eu quero te dizer que é preciso você tomar o sangue, colocar esse sangue de Cristo sobre a sua vida, para que você tenha o DNA de Deus no seu DNA, que você possa ser filho verdadeiro, não um admirador ou alguém que acha bonitinho ser crente, porque tem muitos na nossa geração que são simpatizantes. Vamos deixar de ser simpatizantes e sermos filhos, aqueles que seguem os passos do Pai. O espírito humano, ele é santificado. Essa é um outro tema para dar uma aula, essa parte santificação, né? Sem a qual ninguém verá a Deus. Santificação. Mas eu vou dar uma pincelada aqui para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. Quando o espírito humano ele é santificado, quando ele começa a ter os atributos daquele que é santo, quando ele começa a se parecer realmente com aquele que é santo, então você começa a ter automaticamente uma alteração no seu modo de viver, no seu jeito de falar com as pessoas, no seu modo de olhar para o mundo, porque você recebe uma nova diretriz que o mundo não tem para te dar. Essa carne, ela não consegue entender. A mente humana, simples e meramente, não consegue entender as coisas espirituais. Quando conectamos no mundo espiritual, você começa a entender os propósitos e os princípios de Deus para a sua vida. E isso é um processo que você vai gradativamente aprendendo com o Pai. No tópico 3:3, o espírito humano alegra-se sobremaneira. Essa alegria, ela não é a alegria que o mundo oferece ou que você já provou antes. Quem já provou a presença de Deus, quem já sentiu a alegria do Espírito, sabe o que eu estou falando. E se você ainda não sentiu, busque isso, porque é uma alegria que não tem como explicar, irmão. É uma alegria que vem de Deus e é uma alegria completa, ela não deixa lacunas. Então, quando o Espírito Santo ele vem sobre as nossas vidas, você vive isso na pele, na carne mesmo, porque essa alegria ela afeta, aformoseia o rosto, né? A própria palavra nos diz, né? E o tópico 3 e 4, o espírito humano torna-se fervoroso, né? Eu sou pentecostal e acho uma alegria que o Espírito Santo ele produz em nós, esse fervor de... É até curioso que muitas pessoas quando vão para a igreja e eles são batizados com o Espírito Santo, eles começam a provar as coisas do Espírito, ele quer sair falando para todo mundo, é uma coisa assim que você nunca viu, você nunca sentiu. Nós não podemos perder isso, irmão. A gente não pode ser crente velho, aquele crente, sabe, que eu já tenho tanto, eu já vi tudo, eu já sei tudo. A gente precisa às vezes dar uma resetada nisso aí e provar algo novo de novo, porque Deus, ele se renova a cada manhã. Quem não se renova somos nós. Porque tem gente que pensa assim que Deus ele é o mesmo sempre. O culto ele vai ser o mesmo sempre. A palavra vai ser a mesma sempre. Se engana, irmão, porque a palavra está se renovando a cada manhã. Eu posso pregar aqui para você sobre Bartimeu, cego, 50 vezes. Essa mensagem vai falar com você de formas diferentes todas as vezes que ela for pregada, porque a palavra ela é viva e ela produz vida em nós. E o Espírito Santo traz sobre as nossas vidas, nessa conexão do homem espiritual, do novo eu espiritual,
traz essa conexão que nós precisamos ter, né? Para que você esteja fervoroso, o calor, aquele fogo do Espírito, ele não se extingua em você. Amém? O tópico 3 e 5. O espírito humano é dirigido pelo caminho certo. É um tópico muito curioso e nós vamos aprender com ele, porque saber para onde vamos é necessário. Porque se você não é dirigido pelo Espírito, você é dirigido pela carne. Não tem outro meio termo, irmão. Infelizmente, para Deus é 8 ou 80. Não tem jeito, irmão. Ou é ou não é. Sim, sim, não, não. Fora disso, procedência do maligno. Então, você precisa ter, assim como você sai de casa, você fala, eu vou em tal lugar, você tem um alvo e você precisa traçar uma rota, um caminho para chegar. E a palavra fala que Jesus ele vem falar, eu sou o caminho, né? Ele não fala, eu sou um dos caminhos. Então só tem um caminho para chegar até Deus, através de Cristo, do seu sangue. O caminho que Ele mesmo criou, Ele mesmo falou, eu sou o novo caminho, o caminho que se tinha perdido ali da presença de Deus, como o homem foi lançado fora do Éden, fora da presença de Deus. Aquele caminho tinha se perdido, irmãos. Então Jesus ele fala, eu sou o novo caminho. Entre por esse caminho com ousadia, entre na presença do Altíssimo, que você vai conseguir traçar uma rota. Porque quando você é dirigido pelo Espírito Santo, você anda não pelos seus caminhos, do seu jeito de ser, da sua própria maneira. Você vai andar conforme Cristo quer que você ande, porque você tem uma conexão com Ele, com o Espírito Santo e com o próprio Deus. Então, é uma conexão que tem que ser mantida. Não é uma conexão que fala assim, agora o Espírito Santo está mandando eu fazer tal coisa, eu vou fazer, enquanto me convém. Mas quando a coisa começar a apertar, não, já não dá mais para fazer, eu vou fazer do meu jeito. Irmãos, infelizmente muitas pessoas têm caído pelo meio do caminho e se prostrado porque têm tentado tomar atalhos, e atalhos não são feitos pelo Deus que nós conhecemos. Jesus ele fala, eu sou o caminho. Não tem como cortar um pedaço da cruz. Acho que os irmãos lembram de uma ilustração interessante, que um homem vai pelo caminho e o outro também. Ele pega aquela cruz e vai carregando. Só que um espertinho olha para ele e fala, rapaz, essa cruz está muito pesada, eu vou cortar um pedacinho. E vai cortando. Durante o caminho ele vai cortando pedaços. E o outro continua carregando aquele peso, né? E ele fala, mas você é bobo, rapaz, corta um pedaço da cruz. Quando chega no momento certo, a cruz é do tamanho certo de uma passagem, de um abismo, de um lugar, de um lado para o outro. E ele coloca aquela cruz e passa. E aquele homem que cortou a cruz não conseguia passar. Então, que nós viemos levar a nossa cruz e viemos entender que Cristo, Ele quer que você caminhe da maneira que Ele quer que você caminhe. Amém? E vamos aqui para o último tópico, 3 e 6, né? O espírito humano cresce em força e comunhão com Deus. O espírito humano cresce. Você tem crescido na presença do Senhor? Porque crescer é algo vivo, exige vida, porque se não tiver vida não cresce, você fica mirrado, você não fica parado, estagnado, o movimento não tem mais, porque o Espírito gera movimento, vida e crescimento. Quando nós vemos um exemplo aqui que o escritor coloca, o sacerdote Zacarias e sua esposa Isabel geraram um filho, João, ou Batista. Esse menino ainda no ventre da sua mãe foi cheio do Espírito Santo. Como qualquer ser humano, ele cresceu fisicamente, entretanto, o Espírito de Deus ligado ao Espírito humano de João o fez crescer, fortificar-se, robustecer-se e consolidar-se para a missão especial para a qual o Senhor a separara, ser precursor do Senhor Jesus e Salvador do mundo. Crescer em estatura é físico, né? Isso aí todo mundo cresce. Você é uma criança, você vai evoluindo, você vai crescendo, você vai se alimentando, crescendo. E o homem espiritual, como que ele cresce? Qual que é a base de alimento do homem espiritual? Onde você tem buscado
o seu fortalecimento e porque para se crescer forte é preciso se alimentar. E nós nos preocupamos com o corpo físico e comemos porque sentimos fome. A sua alma e o seu espírito, ela sente a mesma fome. E do que você tem se alimentado? Daquilo que produz vitaminas e aquilo que você precisa para crescer um homem espiritual? João Batista é um exemplo muito bom. Ele foi criado com um propósito, né? Ele é uma vida com propósito. Acho que na Bíblia é uma das vidas com propósito que eu acho mais lindas, que tem uma questão muito forte, que é a questão de se humilhar, de saber que ele não é o Messias, ele era o que viria preparar o caminho. Nós somos, irmãos, na igreja, na face da terra, você e eu, somos aquele que preparamos o caminho para que as pessoas possam se chegar a Deus, porque você é sal da terra e luz do mundo. Então, você vai crescer em espírito, e quando se cresce, se entende propósito. E uma vida com propósito, ela é uma vida com alegria, é uma vida que sabe passar os momentos de dificuldade com esperança e certeza daquilo que vem. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se espera. E nós esperamos em Deus. A fé gera isso. O homem espiritual, ele não vive pelo que ele vê, ele vive por aquilo que ele espera em Deus. Então essa é a mensagem para você nessa aula, que vamos estar andando pelo Espírito e esperando as coisas que ainda não vimos, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Amém? Eu agradeço a participação de todos. Terminamos essa aula com a paz do Senhor. Fiquem com Deus.